Boa noite, irmãos e irmãs. Mais uma quinta-feira que aqui nos encontramos reunidos para, mais uma vez, conversar um pouquinho a respeito da nossa doutrina espírita, aproveitando o momento que nós vemos na casa, né? Tenho falado já em outras oportunidades, que é aquele dia especial da nossa semana, que nós viemos à nossa casa abençoada para receber o passe, para ouvir um pouquinho da nossa doutrina, para se harmonizar, né? Para diminuir esse ritmo desenfreado que a gente mantém a nossa mente ao longo da semana. Como é bom vir nesse dia, que eu chamo assim, é o dia que a gente faz aquela parada saudável. É a parada da correria, das preocupações, dos conflitos, e a gente respira. Como o nosso espírito, como o nosso ser absorve essa energia que faz tanta diferença. Porque nós entramos aqui de um jeito, mas a gente vai embora de outro jeito. Já reparamos que quando tomamos o nosso passe, terminamos as nossas funções, a gente vai embora leve, a gente vai equilibrado, né? Como é bom vir na casa espírita. Então que essa quinta-feira seja mais uma noite especial para todos nós. E o assunto, que mais uma vez nós vamos falar um pouquinho, é um assunto já bastante estudado, bastante comentado na doutrina, né? Através dos palestrantes, dos professores que dão, os facilitadores que dão aula na casa espírita. E o tema obsessão e desobsessão está falando do problema e da solução, né? E é a questão dos problemas espirituais, né? Que são responsáveis por um grande número de pessoas que batem na casa espírita. Muitos de nós chegamos com problema espiritual, né? Não é um, nem dois, nem três, é muita gente. Inclusive nós, que hoje somos trabalhadores, provavelmente no passado adentramos a porta da casa espírita, muitas vezes passando por um problema de obsessão, um problema de ordem espiritual, né? Raros existem, mas são raras aquelas pessoas que dizem assim: eu fui na casa espírita por amor, eu fui na casa espírita por vocação. Não, a maioria de nós vem sempre movido por algum problema, né? É aquilo, né? Ainda a dor é que tem nos conduzido muitas vezes a procurar ajuda. E os problemas espirituais, eles batem a nossa porta e às vezes a gente não entende o que está acontecendo. Porque nós sabemos que estamos passando por algum problema. Eu sinto que eu não estou bem, mas eu vou no médico, os exames ali não aparece nada, né? Eu vou aqui, eu vou ali, procuro ajuda e não acho, mas eu sei que algo não está bem dentro de mim, na minha cabeça, né? Então, Allan Kardec vai fazer um estudo muito profundo e importante a respeito dos problemas espirituais, e ele começa a estudar no Livro dos Médiuns, onde tem um capítulo que vai falar só sobre isso, das obsessões, né? E ele fala que a obsessão nada mais é que a influência de um espírito sobre outro. Uma influência que nunca é positiva. Por isso esse nome obsessão. É sempre uma influência de um espírito sobre outro com a intenção de prejudicar, com a intenção de impor a sua vontade. Daí a palavra obsessão, essa influência, essa imposição. E como Kardec fala de um espírito sobre outro espírito, mas ele não fala que é só
de desencarnados. Porque as obsessões, elas podem acontecer sim, e são as mais frequentes dos espíritos desencarnados sobre nós encarnados, sim. Mas também existem obsessões, e eu falo isso e muitas vezes o pessoal se espanta, existem sim obsessões que são de nós encarnados, vivos, para os desencarnados. E existem obsessões de desencarnados sobre desencarnado, e existem obsessões de encarnados sobre encarnados. Então é um problema que envolve os espíritos, e quem somos nós? Espíritos. É que nós temos essa tendência de achar sempre que o problema é de lá para cá. Mas às vezes não é bem assim. E os problemas obsessivos, eles vão acontecer partindo de um princípio chamado afinidade. Em algum momento haverá um processo de afinidade que vai dar início àquilo ali. E geralmente, é afinidade quando nós não estamos bem. Nós estamos para baixo, nós estamos negativos, nós estamos tristes. A nossa sintonia vai lá embaixo. E aí nós vamos nos ligar a espíritos que estão vibrando naquela mesma vibração, naquela mesma sintonia. Então, é muito complexo quando a gente vai estudar os assuntos das obsessões, porque a gente não pode necessariamente botar a culpa nos espíritos. Ah, não, eu estou com um problema espiritual. Está tudo dando errado na minha vida. Está uma bagunça. A culpa é dos irmãozinhos desencarnados. Às vezes não é. Às vezes a culpa é nossa. E aí a gente começa a analisar, mas como é que anda a nossa vida no dia a dia? Ah, nossa vida está repleta de pensamento negativo. Eu sou uma pessoa muito difícil. Eu sou uma pessoa que gosta de vícios. Eu sou uma pessoa que não perdoa. Eu sou uma pessoa de índole má. E aí se aproximam de mim irmãozinhos parecidos. A culpa é deles? Não, muitas vezes a culpa é nossa. Estamos atraindo semelhantes. Se existe uma lei, meus irmãos, que é máxima na espiritualidade, é a lei de atração, aonde semelhante atrai semelhante. Então notem que quando nós estamos bem, quando nós estamos animados, quando nós estamos positivos, a gente atrai espíritos semelhantes para junto de nós. Aí a gente recebe boas inspirações, intuições, nós nos animamos, E quando a gente não está bem, acontecem as mesmas aproximações que vão nos deixando mal. Às vezes, quando perdemos alguém que amamos muito, e com o conhecimento da doutrina espírita, a gente vai aprender a trocar essa palavra perder, porque a gente não perde, porque as pessoas continuam vivas, e mais vivas que nós. E mais vivas que nós. Nós nos separamos temporariamente de quem amamos. Porque para a eternidade o amor continua. Às vezes as pessoas perguntam, Marcos, quando eu morrer do lado de lá, eu vou encontrar minha esposa, meu marido, que eu amava? Depende. Se havia entre ambos um sentimento verdadeiro, o reencontro acontecerá, porque o amor não morre. Então a gente continua amando do lado de lá, Mas a pessoa se foi, a pessoa partiu, e eu entro numa sintonia de inconformação. Eu não aceito, por que tu me deixou, por que tu foi embora, por que tu não me abandonou? Nós aqui do lado de cá, com esse tipo de pensamento, nós atrapalhamos quem está do lado de lá. E a pessoa não tem paz. Imagina, o espírito foi recebido, foi amparado, mas ele começa a ficar perturbado lá em cima, porque aqui embaixo nós ficamos nutrindo aquele sentimento.
Porque uma coisa a gente fica triste, é natural. Nós ficamos tristes quando parte alguém. Nós ficamos sentidos, dói. Mas com o Espiritismo a gente aprende a sofrer sim, mas não se revoltar, né? Não se desesperar, porque esse sentimento vai fazer com que nós, aqui na Terra, nos tornemos os obsessores deles. Imagina, gente. Já pensou que vergonha a gente passaria se viesse um mentor, aparecesse na nossa frente, um amigo espiritual e dissesse: irmão Marcos, olha, com essa tua postura, com esse teu sentimento, tu está se tornando o obsessor daquela pessoa que voltou para a pátria espiritual. Então, muitas vezes a obsessão não é só de lá para cá, é daqui para lá. E com muita tristeza, meus irmãos, com muita tristeza, nós estamos vendo diariamente nos noticiários verdadeiros casos terríveis de obsessão entre encarnados. Nunca se teve tantos casos de feminicídio como existem hoje, porque em nome do amor, entre aspas, e bem entre aspas, em nome do amor, nós vamos nos tornando donos de quem está se relacionando com o outro. Tu és minha, tu vai fazer o que eu quero. E a partir do momento que aquela pessoa não concorde, nós nos tornamos monstros, agressivos, violentos. E aí os jornais estão lotados e lotados de casos, onde em nome do amor, ele matou. Em nome do amor, ela não sei o quê. São verdadeiros casos de obsessão. E o que menos existe nesses casos, meus irmãos e irmãs, é amor. Porque a primeira característica de quem ama é querer ver o outro bem. E a primeira característica do egoísmo é que o outro seja como eu quero. Então, olha a diferença do amor para o egoísmo. E vivemos tempos muito difíceis, onde as pessoas se conhecem hoje, quinta-feira. Amanhã elas já estão amando. No sábado elas já estão planejando morar juntas. E no domingo já estão casadas. Quinta, sexta, sábado, domingo. 3 dias. Aí passa-se uma semana, não demos certo, acabou o amor. E as pessoas se separam. Vivemos tempos onde tudo é rápido, tudo é superficial, tudo é confuso. E o amor não obedece a essa velocidade da modernidade, né? Hoje em dia tudo é muito rápido, a gente acessa o celular, a gente vai do outro lado do mundo, mas os sentimentos e a espiritualidade não funcionam assim. Então vemos tantos e tantos casos de obsessão entre encarnados, né? Então fica mais fácil para a gente entender como é que funciona esse negócio da obsessão. É sempre um querendo impor a sua vontade sobre o outro. Então, através das mesas mediúnicas, dos estudos espíritas, a gente vai vendo que tem muitos irmãos que desencarnam e eles ainda guardam aquele rancor, aquela mágoa, aquele ressentimento. E ao invés de, no mundo espiritual, eles aproveitarem para ser felizes, aproveitarem para estudar. Todo mundo quer ir para o nosso lar, né? Tomara que tenha o nosso lar aqui em cima de Porto Alegre, né? Para a gente desencarnar, a gente vai para o nosso lar, para cidades espirituais. Mas não, a gente não. Por quê? Porque eu sou difícil, eu sou cabeça dura, eu é que sei, eu sou o dono da verdade. Aí a gente vai para o mundo espiritual, e a gente vai igualzinho como a gente é, né? Mas eu não perdoei ela, eu não perdoei ele, me enganou, me traiu, me passou a perna. Aí a criatura, ao invés de usufruir a espiritualidade, não, os pensamentos dela ficam em quem ficou na terra. E o que acontece? Esses espíritos muitas vezes são atraídos para cá. E vão encontrando em nós,
né? Aquelas brechas que eu estava falando, da tristeza, do orgulho, da vaidade, etc, etc, etc. E eles acabam conseguindo nos influenciar de maneira negativa. Na maioria dos casos, esses espíritos na condição de obsessores, eles apenas, né, não querem nos ver felizes. E aí eles começam a atuar sobre nós. Como é que um espírito atua sobre nós? Tem gente que morre de medo de espírito, né? Ai, meu Deus, se apareceu um lá em casa, eu saio correndo. Né? Deus o livre ver um vulto. Gente, ver vultos está no lucro. Porque os piores a gente não vê. E eles atuam de maneira muito silenciosa na nossa vida. Eles atuam através do pensamento. E é aí que a gente dança. Vem aquele pensamento. Um exemplo que acontece com 99% de nós aqui no dia da casa espírita, quinta-feira. A gente se programou, 7h30 eu estou lá na minha casa espírita, né? Aí começa ali a passar o almoço. Mas quem sabe tu não vai? Quem sabe hoje, né? Quem sabe tu vai sair? Quem sabe tu vai dar uma volta? Quem sabe tu vai dormir mais cedo? Quem sabe tu vai ver o futebol? Tudo começa a soprar no nosso ouvido para que a gente não venha. O que são esses soprinhos? O que são essas vozinhas no ouvido? Esses irmãos. Com qual objetivo? Que a gente não venha. E a gente não vindo, a gente continua exatamente como a gente estava em casa. Ponto para eles. Né? Daí a gente estava lá em casa, tristonho, depressivo, choroso. Aí a gente se prontifica a vir na casa espírita e vem aquelas vozes e a gente não vem. Ponto para eles, né? Agora, se a gente tivesse um pouquinho mais de firmeza no pensamento, boa vontade, né? Fé. Não interessa, tá chovendo, então é o que mais espanta as pessoas da casa espírita. Começou a pingar, tá pingando, não vou. Aí chega no verão, tá muito quente, não vou. Sempre é um motivo para não ir, né? Mas se nós fôssemos filhos, não, eu vou, agora é que eu vou. E a gente vem, ponto para nós. Mas a maioria das vezes não é. A gente por quê? Porque nós já estamos, né? No fundo, a gente não está muito afim de vir. E aí qualquer soprinho já faz. Né? Por que muitas vezes tem pessoas que começam a trabalhar na casa espírita e elas ficam, e ficam, e ficam. E tem pessoas que às vezes começam, por qualquer motivo bobo ela vai embora, né? Porque ela já tem aquela coisa assim, eu estou indo na casa espírita, né? Mas não é aquela coisa, minha nossa, como eu estou indo, mas eu estou indo. Né? Qualquer influência espiritual negativa já vai tirar a pessoa. Mas o que tu queres? Toda quinta-feira, imagina, tu está perdendo quintas-feiras da tua vida para vir aqui durante 1 hora ajudar o semelhante. Sendo que a semana tem mais não sei quantas 1000 horas lá para a gente aproveitar. Né? E aí a pessoa sai. Por quê? Porque a gente já tem aquela tendência, né? Poxa, fica mais chata. E se o palestrante é chato, e se a dirigente é chata, e eu queria tomar passe aqui com o irmão, mas eu dei o azar de cair na cadeira da irmã, e aí o passe já não vai ser tão bom, e a gente não aproveita nada. Vocês notam? Existe a influência espiritual, sim, mas o problema está em nós, com esse monte de pensamento que nos faz cair tão fácil na influência. Né? Já aquela pessoa que tem aquela disciplina, aquela perseverança, pode vir um bando assoprar no nosso ouvido, mas a gente vem. Às vezes vem a trancos e barrancos, mas vem. Às vezes chega a visita, fura o pneu, perde o ônibus, o Uber não vem, né? Não, mas eu vou, nem que seja de bicicleta, mas eu vou. Aí a gente vem. Né? Como é que quando é para outras coisas? Eu falo isso muito para jovens, eu trabalho com jovens que se iniciam nessa vida espiritual, né? Como é que o jovem, para ir para a balada no sábado, pode estar caindo granizo? Eles vão.
Pode estar 5 graus abaixo de zero. E as meninas ainda põem aquelas roupinhas bem curtinhas e tal, e vão. Mas quando é para atividade espiritual, é uma questão de prioridades, né? Então, os problemas espirituais, quando a gente vai pensar em tratá-los através da desobsessão, nós vamos ter que lembrar que o problema não é só dos espíritos. O problema muitas vezes está em nós. Porque a gente chega na casa espírita dizendo assim: eu vim aqui hoje porque eu recebi uma psicografia, porque eu conversei lá com o seu Gabriel, conversei com a dona Leni, e tem uns espíritos ruins me perturbando. Então eu vou lá, eles vão tirar os espíritos, como se a gente tirasse, né? A gente tira os espíritos, e eu vou para casa e eu estou bem. Não, é mais difícil, não é bem assim, meus irmãos. Para a gente tirar os espíritos, né? Já expliquei que a gente não tira, mas vamos imaginar que a gente tirasse os espíritos, a pessoa tem que se ajudar. A pessoa tem que se ajudar, né? Vamos supor que eu, ao longo da vida, adquiri o vício do álcool, né? Eu bebo, até cair. E eu estou cheio de irmãozinhos semelhantes. Se lembra que eu falei semelhante atrás semelhante? Eu estou cheio de irmãozinhos que, quando estavam vivos aqui na Terra, adoravam uma bebida, tá? Aí eu chego na casa espírita. Aí a casa espírita vai tirar todos esses irmãozinhos da minha volta. E eu, agora eu estou bem. O que eu vou fazer? Eu vou comemorar. Fulano, amanhã aqui em casa, bar livre, como é que é? Open livre, bar livre, uma coisa, é uma linguagem dos jovens, open bar. Open bar na minha casa, vamos comemorar que eu me libertei dos espíritos pinguços. A gente não se libertou, o pior espírito pinguço a gente não se libertou, foi nós mesmos. Então, o excesso, a pessoa vai ter que trabalhar. Não é que ela vai ter que virar um santo aqui na Terra, que no fim de semana não vai poder tomar a sua cervejinha. Mas vamos parar com essas caixas, com esses engradados de segunda a domingo, né? A pessoa começa a se ajudar, ela vai se libertando. Então, meus irmãos, por isso que nos trabalhos de desobsessão aqui da casa, quem já conhece, quem já fez, fica o irmão Lourenço aqui, conversando, passando uma mensagem positiva para a pessoa, para ela ir refletindo a vida dela um pouquinho. E, enquanto isso, aqueles irmãozinhos que estão com aquela pessoa, eles são atendidos nas salas através dos médiuns. Então, lá está sendo atendido os desencarnados e aqui está sendo atendido os encarnados. Olha, meu irmão Marcos, essa coisa de beber um engradado por dia não vai dar certo. Aí a pessoa, mas é verdade mesmo, acho que eu vou parar. Opa, eu estou me melhorando, né? Mas eu sou uma pessoa muito rancorosa, eu não perdoo, eu não levo desaforo para casa, eu sou terrível, eu não perdoo, eu sou de Escorpião. As desculpas astrológicas, né? Eu sou de Escorpião, não perdoo. E a pessoa está cercada, a pessoa atraiu aqueles espíritos vingativos, aqueles espíritos maus. Ela vai ter que melhorar um pouquinho esse coração. Através do perdão, a gente já fez, né, mês passado, uma palestra sobre o perdão. Não é perdoar, eu te perdoo, da boca para fora, né? A gente vai esquecendo, deixa para lá. Tá, fez, deixa para lá. Eu vou seguir em paz. Porque eu seguindo em paz, eu me liberto dessas energias negativas que atraem esses irmãozinhos. Ao contrário, não, eu não perdoo, eu vou levar para o túmulo, não perdoo. E eu falo engraçado assim, porque eu já ouvi gente falando assim, eu nunca esqueci, eu não perdoo, como se fosse bonito. Não, eu levo para o túmulo, que um dia lá o meu irmão, meu primo me passou a perna. Mas, gente, deixa para lá. A gente tem que voltar para o mundo espiritual leve, livre, feliz, consciência tranquila.
A gente vai indo assim, quando desencarnar, né? Adivinha quem vai estar nos esperando lá? O primo, prima, o irmão, a sogra. Né? A gente fica mal dizendo, minha sogra, a bruxa. Quando vê, desencarnou, dá de cara com ela lá. E aí? Então, nos libertar desses sentimentos negativos é uma coisa muito importante no tratamento espiritual. A pessoa tem que baixar a guarda. Ela tem que pegar um evangelho, segundo o Espiritismo, e começar a ler um pouquinho, tentar mudar, porque ninguém muda. É hipocrisia dizer, eu entrei no Espiritismo hoje, amanhã eu já estou santo. Não, mas cada dia a pessoa melhora um bocadinho que seja. E esse bocadinho já faz tanta diferença. Não só na questão espiritual, nas doenças, nos relacionamentos, a gente se torna criaturas melhores. Então, quando a gente ouvir falar de problema espiritual, vamos perder essa mania feia de culpar unicamente os espíritos como se nós fôssemos vítimas, pobres vítimas do universo, porque a gente não é. Eu quero que tire esse encosto de perto de mim. Gente, quem é nós para chamar os espíritos? A gente ia gostar, já imaginou nós no mundo espiritual daqui a, sei lá, que demore para a gente voltar, né? Como dizia o Divaldo, eu estou preparado, mas que demore, tá? Que demore. Mas o dia que a gente voltar, e aí a gente está assim, né? E alguém olha, lá vem um encosto. Que desagradável chamar alguém de encosto. Isso quando não chamo de outras coisas. Não chama assim o teu irmão, porque os espíritos nada mais são do que pessoas. Nós, daqui a um tempinho, nós seremos os desencarnados. E nós teremos a opção, porque nos é dada a escolha através do livre-arbítrio de tentar se melhorar, tentar evoluir e ir para um lugar bom, ou ficarmos presos à amarra do ódio, da vingança, do materialismo. Lembra o caso que eu contei para vocês na palestra do mês passado, de uma senhora, fina dama da sociedade? Ela tinha no closet dela os calçados que ela comprou desde a década de 70, porque ela não jogava fora. E ela nem imaginava, ainda Deus o livre, meus sapatos. Então eram mais, sei lá, de 300, 500 sapatos. Não, meus sapatos. Adivinha, gente, quando a pessoa desencarnar, onde é que ela vai? Meu sapato. Vou lá conferir para ver se ninguém pegou meus sapatos. Fulano está lá em cima. Está em nosso lar? Não. Está lá na nossa sapateira. Meus sapatos? Não, porque é meu. Essas coisas que as pessoas ficam apegadas, né? As pessoas acabam voltando, se tornando obsessoras de si mesmo, obsessoras das coisas materiais. Minha causa. O que eles vão fazer? Eu desci agora para ver como é que vai ficar a herança. E em 99% dos casos sempre tem briga, né? Porque a família é aquela união, os irmãos, as irmãs, é tudo amor e luz. Morreu, deu, né? Não, porque mamãe gostava mais de mim, não, porque papai era mais meu, não, porque não é justo, nunca ajudou, não, porque... E começa aquela briga. E aí os desencarnados, ao invés de ficarem bem, voltam para ficar ali naquela loucura. Né? Então, meus irmãos, eu estou falando de uma maneira muito rápida. Para vocês terem uma ideia, eu tenho um estudo guardado em casa já de muitos anos. Eu tenho um estudo que ele é feito durante todo um fim de semana. Né? Seria um fim de semana que a gente estuda obsessão e desobsessão, porque o assunto é muito complexo. Né? E a gente tenta aqui resumir rapidinho, 20 minutinhos, 25, mas esse assunto é vasto. Né? Então a gente sempre dá uma pincelada aqui, uma pincelada ali, mas a principal pincelada que a gente tem que levar, o dia que nós nos libertarmos desses sentimentos, que o nosso coraçãozinho não for mais tão ruinzinho, vai diminuir um monte os problemas espirituais na vida da gente. Porque é a lei da atração, Se não, é que nem aquele ditado. Vamos imaginar aqui a nossa mão, tá? A nossa mão está cheia de mel.
Eu fui lá para Pinhal, Balneário Pinhal, a terra do mel. Comprei um monte de mel, né? Tá cheio de mel. E aí começa a vir as mosquinhas, né? Claro, né? Uma mosca, uma mosca, uma mosca. A solução, meus irmãos, é ficar eternamente tirando as moscas? Eu vou na casa espírita, olha onde eu quero chegar. Eu vou na casa espírita para tirarem as moscas de perto da minha mão? Não. Eu vou na casa espírita para aprender a lavar as mãos e tirar aquele mel, pois é aquele mel que está atraindo as mosquinhas. Se não, eu tiro uma, daqui a pouco vem outra. Aí eu tiro o outro, aí vem outra. E a gente fica nesse círculo sem fim. Né? Então, como é importante a gente escutar a palestra espírita, principalmente aquelas doutrinárias, aquelas que é evangelho. Uma vez eu vi alguém falando numa ocasião, temos que parar com as palestras do evangelho. Não pode parar com o evangelho. Mas tem assuntos mais legais, vamos falar sobre o átomo, vamos falar sobre energia nuclear, vamos falar sobre os chakras. Tudo bem, mas a palestra espírita, ela é para a alma. E se tu quer tocar a alma de alguém, tu tem que falar no evangelho. Tu tem que falar no perdoa 7 vezes. Tu tem que falar no dai a face direita para quem te bate na esquerda. Que não saiba a tua mão o que a outra faz. E tantas outras lições, porque elas é que modificam o nosso coração. Conhecimento é bom, mas enche muito a cabeça. E a gente precisa, às vezes, encher o coração. E o coração a gente enche com o evangelho. Então a gente vai chegando assim à conclusão, para terminar, né? O nosso horário ali já está chegando. Qual é o antídoto? Qual é a cura da obsessão? 4 palavrinhas. Quem adivinhar ganha um prêmio, ganha um bombom lá na saída, um bombom fluídico, tá? Nós não temos bombom para dar, tá? A palavra é amor. Amor. O dia que o amor estiver dentro do nosso coração, dos irmãos desencarnados, não haverão mais casos de obsessões. Quando a Terra avançar para aquele estágio do mundo de regeneração, talvez já não haja mais tantos problemas espirituais. Por quê? Porque as pessoas já terão se perdoado, as pessoas já terão evoluído um pouquinho. As pessoas aprenderão mais a respeitar o seu semelhante. Né? E a gente fala muito em mundo de regeneração. E eu quero ir para o mundo de regeneração. Eu quero ir para o mundo de regeneração. Tá, mas a gente se esqueceu do ingresso, né? Qual é o ingresso que a gente faz? A gente tem que estar com o coraçãozinho em regeneração. Porque se a gente tiver com o coraçãozinho pesado, amargurado e ruim, a gente vai continuar frequentando os mundos de provas e expiações, que a gente já está aqui, sabe-se lá quantos e quantos. Já pensou, meus irmãos? Tem que voltar de novo. Eu brinco, né? Eu que moro a vida inteira em Alvorada, já pensou reencarnar de novo em Alvorada, com todas as dificuldades da minha terra que eu gosto tanto. Vamos trabalhar, quem sabe na próxima eu reencarno em Porto Alegre, em Canoas. Já estou evoluindo, né? E não passar mais uma vida, né? Levando culpas, levando coisas ruins para o além, né? E depois tendo que voltar para resgatar. Então, meus irmãos, chegou o nosso tempo, tá? Vamos pensar um pouquinho hoje quando a gente for embora, né? E eu acho que a principal meta para 2025, para todos nós que estamos aqui, não faltar quintas-feiras. Mas me foi orientado 5 passes, 5 vezes na semana. Depois nas 6 eu estou liberado. E a pessoa está liberada e nunca mais volta na casa espírita. Ela só vai voltar depois quando tiver tudo ruim de novo. Daí ela volta. Não, gente, vamos criar o hábito. Não digo tá toda quinta-feira, mas que bom se tivesse. Mas olha, quinta-feira eu vou lá. Quinta-feira é o dia de cuidar de mim. Eu tenho a sexta, o sábado, o domingo para fazer minhas festas, para fazer meus churrascos, para ficar em casa dormindo. Mas quinta-feira eu vou lá. Cuidar do meu espírito. E às vezes o que a gente recebe aqui na quinta, meus irmãos, a gente aproveita toda semana. Toda semana, né?
A sexta já começa bem, a gente já começa mais zen, a gente começa mais inspirado, né? Tudo é hábito, tudo é hábito. Todos nós temos defeitinhos. Eu tinha um defeito muito feio, que eu acordava de manhã, eu já pegava o celular, já contei para vocês na outra palestra, né? Já pegava o celular, vamos ver as notícias, vamos ver quem morreu, vamos ver quem não morreu. Gente, a pessoa nem acordou, ela nem voltou ainda do mundo espiritual, a mente já está ali vendo quem morreu, quem não morreu. Não, parei. Até tem um irmão aqui da casa, não vou dar nomes, né? Ele sempre manda para nós ali umas palestras de músicas espirituais, de assuntos espirituais. Comecei a ouvir isso de manhã, gente. É tão bom, porque aí tu abre aquilo ali, tu começa a ouvir uma musiquinha assim legal, tu começa a ler algumas coisas boas. Nossa, a gente começa o dia melhor, né? Opção, escolha, né? Aproveitem. No YouTube lá tá cheio, é só botar assim, ó, músicas espíritas, palestras espíritas, preces, mensagens espíritas, vai chover de coisas boas, né? Vamos fazer esse exercício, meus irmãos. Vamos fazer a nossa prece então, nos preparando para o passe, pedindo aos nossos amigos espirituais que possam então, a partir de agora, nos ajudar, nos trazendo o reequilíbrio da matéria, do espírito, que através do passe magnético que iremos receber em seguida, possamos encontrar essa paz, esse equilíbrio, essa tranquilidade espiritual que essa casa nos proporciona. Que possamos também, durante as preces, os passes, pensarmos naqueles irmãos que ficaram em casa, que não puderam vir, pensar naqueles irmãos que já partiram, para que onde estiverem, eles recebam essas energias de paz e de amor. Vamos rezar também por aquelas pessoas que sabemos que não gostam de nós, para que elas recebam as coisas boas que o mundo espiritual pode levar até elas. Que o amor possa, florescendo nos corações de todos nós, nos ajudarmos a nos libertar desses tormentos das obsessões e caminharmos em paz e harmonia, em tranquilidade, em felicidade e alegria aqui na Terra. Muito obrigado, Mestre Jesus, muito obrigado aos mentores espirituais dessa casa, e encerramos a nossa palestra para em seguida passarmos aos passes. Que assim seja, meus irmãos.